Olá, pessoal. Pessoal, venho com a resolução das questões que foi passado para vocês resolverem em casa, né? Resolver dentro da sala de aula, mas se não desse tempo, vocês poderiam resolver em casa e depois enviar para mim. Então, veja só, eu venho resolver as 5 questões que foi passado para vocês, onde se tratava de dízima periódica, frações com números racionais e também umas continhas que foi passado. Então, a primeira questão, ela fala o seguinte aí, ó. Represente cada fração na forma decimal. Então, veja só que eu coloquei algumas frações. Aqui na letra A eu tenho 3 sobre 10. Na letra B eu tenho 21 sobre 100. Na C eu tenho 7 sobre 25. Na D eu tenho 6 sobre 24. Na E, 2 sobre 3. Na F, 4 sobre 9. E na G, 23 sobre 40. Então, ele está pedindo para você pegar essas frações aqui, que são conhecidos como os números racionais, e quer que transforme essas frações na forma decimal. Forma decimal foi dito para vocês lá no vídeo que vocês assistiram, que é todo número escrito com vírgula, certo? Então, todo número que vem com vírgula é um número decimal. Então, bora transformar esses números aqui em número decimal. Então, como é que eu posso fazer, professor, isso aqui? Você vai dividir esse 3 pelo número 10. Bora fazer aqui do lado. Vou fazer aqui, ó. 3 dividido por 10. Posso dividir 3 por 10? Não. Então, 0 aqui, 0 aqui. Para continuar, eu boto vírgula aqui. 30 dividido por 10 dá 3. 3 vezes nada é nada. Para nada também é nada. 3 vezes 1 é 3. Para chegar em 3 também é nada. Então, 3 sobre 10, isso escrito na forma decimal, vai ser igual a 0,3. Isso é a resposta da letra A. Bora para a letra B. 21 sobre 100. É a mesma coisa. Vamos dividir 21 por 100. Posso dividir 21 por 100? Não. 0 aqui e 0 aqui. Para continuar, eu coloco vírgula. 210 por 100. Bora colocar 2. 2 vezes nada é nada. Para chegar em nada, nada. 2 vezes nada é nada. Para chegar em 1, é 1. 2 vezes 1 é 2. Para chegar em 2, é nada. Posso dividir 10 por 100? Não, professor. Então, aumenta um zero aqui para continuar. 100 dividido por 100, eu sei que é 1. 1 vezes nada é nada, para chegar em nada, nada. 1 vezes nada é nada, para chegar em nada é nada. E 1 vezes 1 é 1, para chegar em 1 é nada. Então, 21 dividido por 100, isso aqui escrito na forma de fração, 21 sobre 100, ou 21 dividido por 100, que é a mesma coisa. Isso na forma decimal vai ser igual a 0,21, que a gente fez agora. Não é isso, pessoal? Bora para a letra C. 7 sobre 25. Eu quero transformar esse número aqui, que está escrito em forma de fração, na forma decimal. O que é que eu devo fazer, professor? Vou dividir o 7 por 25. 7 dividido por 25. Posso dividir 7 por 25? Não. Então, 0 aqui e 0 aqui. Para continuar, eu boto vírgula aqui. 70 por 25? Posso sim. 70 por 25 dá 2. 2 vezes 5 é 10. Para chegar em 10, nada. Vai 1. 2 vezes 2, 4. E 1, 5. Para chegar em 7, 2. Posso dividir 20 por 25? Não, professor. Então, o que é que eu devo fazer? Aumento um zero aqui. E 200 por 25? Posso sim. Posso dizer que isso aqui, 200 por 25 é igual a 8, porque 100 por 25 é igual a 4. Então, 200 por 25 é igual a 8. 8 vezes 5, 40. Para 40 aqui, ó, nada. Elevo 4. 8 vezes 2, 16. E 4, 20. Para 20, nada. Quanto é que é 7 sobre 25, escrito em forma decimal, é igual a 0,28.
Todas as vezes você vai ter que fazer essa continha de dividir para você encontrar um número que está escrito em forma de fração. Você, para encontrar a forma dele na forma decimal, você vai ter que dividir esse número que está em forma de fração. Bora para a letra D. 6 dividido por 24. 6 por 24. Posso dividir 6 por 24? Não, professor. Então, o que é que eu devo fazer? Coloca 0 aqui e coloca 0 aqui. Para continuar, bota uma vírgula aqui. 60 por 24. Bora colocar 2. 2 vezes 4, 8. 8 para chegar em 10, 2. A 1. 2 vezes 2, 4. E 1, 5. Para chegar em 6, 1. Posso dividir 12 por 24? Não. Aumento um 0 aqui para continuar. E 120 por 24? Vamos colocar 5 para ver se dá. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. Leva 2. 5 vezes 2, 10. E 2, 12. Para 12, nada. Então, 6 sobre 24, escrito na forma decimal, é a mesma coisa de 0,25. Encontrei a forma decimal dele. Bora para a letra E. 2 sobre 3. Eu quero a forma decimal desse número aqui, certo? Dessa fração aqui. O que é que eu devo fazer? Dividir. Vou dividir aqui embaixo. 2 por 3. Posso dividir 2 por 3? Não, professor. Então, 0 aqui, 0 aqui. Para continuar, coloca vírgula. E 20 por 3? Bora colocar 6. 6 vezes 3, 18. Para chegar em 20, 2. Para continuar, tem que colocar 0 aqui. Ó. 20 por 3, 6. E assim vai ficar direto. Repetindo o número 6. Então, 2 sobre 3, essa fração aqui, é a mesma coisa de 0,6. Na forma decimal. 4 sobre 9. Bora ver quem é a forma decimal dele. 4 sobre 9, vou dividir o 4 por 9. Posso dividir 4 por 9? Não. Coloco 0 aqui e 0 aqui. Para continuar, coloco vírgula. 40 por 9 dá 4. 4 vezes 9, 36. Para chegar em 40, 4. Para continuar, 0 aqui. Aí ia dar a mesma coisa. Ó. 4 vezes 9, 36. Para 40, 4. E assim ia ficar repetindo aqui o período. Então, aqui é a mesma coisa de 4 sobre 9, é a mesma coisa que 0,4, certo? Ele vai ficar repetindo o período. Eu posso até colocar o tracinho aqui em cima, que isso aqui significa que vai ficar repetindo esse período aqui, que é o número que se repete. Aqui o 6 e aqui o 4. E 23 por 40, qual é a forma decimal dele? Bora fazer a divisão para a gente ver qual é a forma decimal dele. Vou escrever isso aqui mais embaixo. 23 dividido por 40. Posso dividir 23 por 40? Não. 0 aqui e 0 aqui. Para continuar, coloca vírgula aqui. 230 por 40. 230 por 40, bora ver se 5 fica legal. 5 vezes nada é nada. Para chegar em nada, nada. 5 vezes 4, 20. Para chegar em 23, 3. 30 posso dividir por 40? Não. Para continuar, tem que aumentar um zero aqui. 300 por 40. Quanto é que dá? Bora colocar aqui 7. 7 vezes nada é nada. Para chegar em nada, nada. 7 vezes 4, 28. Para chegar em 30, 2. Posso dividir 20 por 40? Não. Bora colocar um zero aqui para continuar. 200 por 40. 200 por 40 vai dar 5, né? 5 vezes nada é nada. 5 vezes 4, 20. Para chegar em 20, nada. Então, 23 sobre 40 é a mesma coisa de 0,575. Isso é a resposta. Então, todas as vezes que eu quiser fazer uma representação na forma decimal de um número que é escrito em forma de fração, eu tenho que dividir o número de cima pelo número de baixo. Bora para a segunda questão. A segunda questão ele pede o seguinte: escreva na forma de fração, ele agora quer o contrário, cada número a seguir. Então veja que todos os números agora está escrito na forma decimal, certo? E ele quer que você escreva na forma de fração.
Então, um segredozinho aqui que eu falo para vocês é o seguinte. Todas as vezes que você vê um número, certo, que contém vírgula, eu posso escrever dessa maneira que eu vou escrever agora para vocês. Então, ó, veja só, aqui eu tenho 0,6. Esse 0,6 é a mesma coisa, ó, de 6, passo o tracinho. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? Uma, 6 sobre 10. Dá para simplificar, professor? Dá. Simplificar é eu encontrar um número que divide esse número de cima e o número de baixo ao mesmo tempo. Então, aqui por 2 e aqui por 2. 6 dividido por 2 dá 3. 10 por 2 dá 5. Então, aqui é a resposta. 0,6 está escrito na forma decimal e esse número escrito na forma de fração, ele vai ficar agora 3 sobre 5. Bora para a próxima, para a letra B. Mesma coisa, você faz o mesmo procedimento que foi feito em cima. Como é que eu posso escrever esse número? Repete o 18, passa o tracinho, olha quantas casas tem depois da vírgula. Depois da vírgula eu tenho 2. Então você vai colocar 1 e aumenta 2 zero. Agora ficou 18 dividido por 100. Posso simplificar, professor? Pode sim. Posso simplificar por um número que divide o número de cima por esse número e divido o número de baixo pelo próprio número que eu dividi o de cima. Então, se eu dividir 18 por 2, eu tenho que dividir 100 também por 2. 18 por 2 dá 9. 100 por 2 dá 50. Então, esse número aqui, 9 sobre 50, é a resposta. Então, na letra B, 0,18, que está escrito em forma decimal, ele escrito agora na forma de fração, vai ficar esse número aqui, 9 sobre 50. Bora para a letra C. Vou escrever aqui mais na frente, essa letra C. Ó. Repete o número, 352, só os números inteiros. Passa o tracinho e vê quantas casas tem depois da vírgula. 1, 2, 3. Você bota 1 e bota 3, 0. Agora ficou 352 dividido por 1000. Dá para simplificar, professor? Dá sim. É só eu encontrar um número que divide esse número de cima e divide o número de baixo ao mesmo tempo. Bora ver se divide por 2. 352 dividido por 2. Vou fazer aqui, ó. 352 dividido por 2. 3 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2 é 2. Para chegar em 3, 1. Baixa 5. 15 por 2 dá 7. 7 vezes 2, 14. Para chegar em 15, 1. Baixou 2. 12 por 2 deu 6. 6 vezes 2, 12. Para 12, nada. Então, 352 dividido por 2 dá 176. Passa o tracinho. E 1000 por 2 dá 500. Posso continuar ainda simplificando, professor? Pode. Posso continuar ainda dividindo por 2? Pode, que aqui é pá, aqui é pau. Então, dividido por 2, dividido por 2. 176, vou fazer aqui, ó, dividido por 2. 17 por 2 dá 8. 8 vezes 2, 16. Para chegar em 17, 1. Baixou 6. 16 por 2 dá 8. 8 vezes 2, 16. Para 16, nada. Aqui, 176 por 2 dá 88. Passa o tracinho. E 500 por 2? 250. Dá para dividir ainda por 2, professor? Dá sim. 88 dividido por 2 dá 44. E 250 dividido por 2 dá 125. Vocês concordam? Então, pronto. Então, aqui, pessoal, quando eu terminar de simplificar, eu tenho que ver se essa última fração aqui, se eu tenho algum número que divide essa ao mesmo tempo e essa ao mesmo tempo. Então, eu posso dizer para vocês que eu não tenho um número que divide 44 ao mesmo tempo e 125 ao mesmo tempo. Então, isso daqui é a resposta da letra C. Então, 0,352 é igual a essa fração. Esse número que está escrito em forma decimal, ele, quando é escrito em forma de fração, ele fica dessa maneira aqui. Bora para a letra D. O que é que eu devo fazer primeiro? Eu já expliquei. Você deve repetir o número por inteiro, ó. 1,72, você vai escrever 172. Passar o tracinho e ver quantas casas tem depois da vírgula. Depois da vírgula eu tenho duas casas. Você coloca 1, 2, outro 0.
coloca 2 zeros. É isso? Posso dividir por algum número que divide o de cima e divide o de baixo ao mesmo tempo? Pode, você pode simplificar. Então, posso dividir 172 por 2 e 100 por 2. 172 por 2, vou fazer aqui embaixo, ó, 172 por 2 vai dar o seguinte, 17 por 2 dá 8. 8 vezes 2, 16. Para chegar em 17, 1. Baixou 2. 12 por 2 deu 6. 6 vezes 2, 12. Para 12, nada. Aqui vai dar 86 e 100 por 2 vai dar 50. Posso continuar ainda dividindo por 2? Posso. 86 por 2, 50 por 2. 86 dividido por 2 vai dar 43. E 50 por 2 vai dar 25. Eu posso dizer a você que eu não tenho mais nenhum número que divide esse número de cima e que divide esse número de baixo ao mesmo tempo. Veja aqui, ó, quem divide o número de cima e quem divide o número de baixo tem que ser o mesmo número. Aqui eu não tenho um número que divide o de cima e o de baixo ao mesmo tempo. Então, a letra D, 170 não, 1,72 é igual a 43 sobre 25. Esse número aqui que está escrito na forma decimal, 1,72, é igual a 43 sobre 25 na forma de fração. E por último, restou a letra E. Vou fazer a letra E aqui embaixo. Então, o que é que eu faço primeiro? Eu tenho 2,87. Vou escrever o número por inteiro. 287. Passo o tracinho, coloco o número 1 e quantas casinhas tem depois da vírgula? 2. 1, 2. Aumenta 2 zeros. Posso dividir esse número, ou posso ter algum número que divide esse número e esse número ao mesmo tempo? Me responde, pessoal. Sim ou não? Eu acho que não. O que é que vocês acham? Eu acho que não. Então, não tenham. Por quê, professor? Porque aqui, ó, por 2 eu não divido esse número. Por 3 eu também não divido esse número. Por 4 eu não divido. Por 5 eu não divido. Por 6 eu não divido. Por 7 eu vou dividir ele, ó. 2, 8, 7, dividido por 7. 28 por 7 dá 4. 4 vezes 7, 28. Para 28, nada. Baixou 7. 7 por 7 dá 1. Uma vez 7, 7. Para chegar em 7, nada. Mas o 100 aqui eu não divido por 7. Eu divido ele por 2. Entendeu? Então, esse número aqui, 2,87, é igual a 287 dividido por 100, ele em forma de fração. Então, esse número que está escrito na forma decimal, 2,87, é igual a 287 sobre 100 na forma de fração. Beleza? Bora para a terceira questão. Bom, pessoal, na terceira questão, ela é muito fácil de se resolver, certo? Ele está pedindo para você colocar se as dízimas aqui embaixo, certo? Tem um período simples ou composto. Ele quer que você diga se o período delas é simples ou é composto. Então, a gente já viu lá no vídeo, quando a gente estava estudando, que para ser um período simples, certo? Uma dízima periódica simples, eu tenho que ter, depois da vírgula, já o período se repetindo, certo? Então, quando eu tenho, após a vírgula, o período se repetindo, então eu posso dizer que isso é uma dízima simples, o período é simples. Se após a vírgula, eu tenho algum número diferente do período que se repete, que é aquele número que se repete, então eu posso dizer que essa dízima é uma dízima composta, ou o período é composto. Então, sabendo disso aí, tá fácil para a gente determinar aqui se o período é simples ou é composto. Então, bora olhar aqui. Na letra A, veja que eu tenho 1,66666 e assim vai, 6666. Então, após a vírgula aqui, já começa o período. Ó. O período aqui é 6. Então, se já começa o período, aqui é período simples. Bora para a letra B. Aí eu tenho 0,2, depois tenho 7, 7, 7, 7, 7 e assim vai se repetindo.
Então, veja que após a vírgula, eu tenho um número 2. Tem um número diferente do período que se repete. O período aqui que se repete é o 7. Então, quando eu tenho um número diferente entre a vírgula e o número que se repete, esse período aqui é composto. Período composto. Letra C. Logo após da vírgula, eu já tenho um período que se repete, ó, que é o número que se repete. Depois da vírgula, já tenho 3. 3, 3, 3. Período simples. E na letra D, logo após aqui a vírgula, eu tenho um número 7, ó, um número diferente do número que se repete depois. O número que se repete é 14, 14, 14, 14, 14 e assim vai. Só que entre a vírgula e esse número que se repete, eu tenho um número diferente. Então, quando eu tenho esse número diferente aqui, o período é composto. Período composto. Sabendo disso aí, olhando para cá, quem é simples, quem é composto, a quarta questão vai ficar bem fácil. Então, bora lá para a quarta questão. A quarta questão, ele pede para você classificar as dízimas em simples ou composta. Então, eu já sei que a dízima simples é aquela dízima que logo após a vírgula, ou depois da vírgula, para vocês entenderem, começa o período, o número já vem se repetindo. E dízima composta, eu posso classificar que logo após da vírgula vai ter um número diferente daquele número que se repete. Então, bora analisar para a gente ver direitinho. Na letra A, eu tenho aqui 1,2, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Então, veja que eu tenho um número 2 diferente dos números que se repete. Eu posso dizer que essa dízima é simples ou composta? Pelo que a gente estudou, essa dízima aqui é composta. Por quê, professor? Ela é composta porque logo após da vírgula, eu tenho um número diferente dos números que se repete, ou do período que se repete, certo? Bora para a letra B. Eu tenho 12,3, 45, 45, 45. Veja que aqui eu também tenho um número diferente dos números que se repete. Então, esse número está entre a vírgula e o número que se repete. Quando eu tenho esse intruso aqui no meio, essa dízima é composta. É logo após da vírgula. Vocês têm que analisar se tem número ou se não tem. Se tem um número se tiver um número que se repete, ele, logo após a vírgula, ela é simples. Se tiver um número diferente daquele número que se repete, ela é composta. Bora para a letra C. 0,36, 36, 36, 36. Veja que logo após a vírgula, depois da vírgula, não é isso? Eu tenho um número que já se repete. E o número que se repete é 36. Então, isso aqui é uma dízima simples. Bora para a letra D. 0,77777. Veja que depois da vírgula, o número 77777 já está se repetindo. Então, se ele já se repete depois da vírgula, esse período aí, então é uma dízima simples. E por último, na letra E, veja que eu tenho 0,9333333. Eu tenho um número diferente antes dos números que se repetem. Esse número diferente está entre a vírgula e os números que se repetem. Esses números que se repetem são o período, certo? Então, aqui o período é 33333, mas a dízima aqui, ela não é simples, ela é composta, porque ela tem um intruso entre a vírgula e o número que se repete. Então, a dízima aqui é composta.